Então, para fazer essa aula sobre quantidade de movimento, ficou interessante trazer, né, um experimento inicial. Então, para ele eu vou utilizar algumas moedas de 10 centavos, né, uma assim, essa aqui, 3 moedas coladas, e essa aqui, 4 moedas coladas, né. Além disso, eu vou utilizar também um palito de dente, tá, para dar um suporte no experimento. E além de tudo que eu comentei aqui, também essa prancheta, né, para a gente prender papéis e fazer anotações, né. E nas costas da prancheta, ela tem uma superfície consideravelmente lisa. Eu colei, né, com cola madeira aqui essas duas varetinhas de pau, né, de bambu. E vamos iniciar o experimento para dar uma observada no fenômeno e tentar relacionar com o título da aula. Bem, a montagem ela consiste então em verificar a descida desse objeto, né, que no caso é a moeda que contém 4 delas coladas. Ela vai descer por essa rampa através dessa canaleta, vamos falar assim, né, e ela vai colidir aqui embaixo numa das duas, né. Então vamos oferecer aqui as duas análises. Vamos lá. Bom, então, primeiro caso, temos aqui essa moeda posicionada numa distância definida aqui em relação à descida da rampa. E o que a gente vai observar, então, é essa situação aqui. Vamos lá. Agora, analisando o posicionamento dessa moeda aqui, né, a segunda moeda, ela apresenta, então, 3 unidades da moeda de 10 centavos. E posicionei também na mesma distância que a anterior e vou soltar o mesmo conjunto de moedas aqui, no caso 4 delas, do mesmo ponto, da mesma altura. Bem, então perceptível, a moeda que possui mais peso, essa aqui, né? Ela, devido à colisão, pela mesma moeda, no caso essa aqui, né? Ela atingiu uma distância menor. E com essa mesma moeda, né, essa menor aqui, no caso uma moeda só, ela atingiu uma distância ainda maior. Em termos de avaliação e velocidade, né, desenvolvida, a gente pode afirmar que essa, em menor quantidade de massa, desenvolveu uma maior velocidade, já que ela chegou a uma distância maior, né? Já essa em maior massa, essa mais aqui próximo da rampa, ela desenvolveu sim velocidade, só que em menor intensidade por conta da massa. O que a gente pode afirmar é que todas as massas são constantes, seja da moeda que desceu, dessa moeda um pouco mais massa, porém constante, e dessa primeira, né, única massa menor, porém constante. O que houve de diferente mesmo foi a distância maior para essa em menor massa, a distância menor para essa em maior massa e ainda a proposta da análise das velocidades desenvolvidas. Essa em menor massa aqui, essa, ficou claro perceber que a velocidade dela foi maior, já que ela atingiu uma distância ainda maior devido à mesma colisão oferecida por essa moeda que está aqui em minhas mãos. Então vamos aferir aqui vamos colocar algumas observações a respeito do fenômeno para a gente desenvolver um pouco mais a ideia do conteúdo da aula. Bom, uma primeira observação é em relação a esse conceito, né, colisão, ou ainda melhor, que a gente vai aprender a comentar mais, o chamado choque mecânico. Então houve uma colisão, um choque mecânico, durante a avaliação do experimento, né? Esse é um primeiro ponto. Outra percepção importante foi a questão da avaliação das massas, né? Então a massa de uma só moeda, né, no caso essa aqui, ela mostrou um comportamento diferente referente a essa moeda de 3 valores de massa, né? E ainda pela colisão de uma só quantidade, que é essa aqui em 4, né? E então o elemento massa foi bem relevante para se avaliar as velocidades desenvolvidas pelos objetos. Muito bem, então velocidade também passa a ser um elemento importante, né, na avaliação do fenômeno, no experimento. Então,
A quantidade de movimento, por sua vez, ela passa a ser uma grandeza, tá? Na proposta de que nos estudos das colisões, ela tem uma relevância muito maior para o seu entendimento. Em termos do que ocorre num choque mecânico, a massa e a velocidade desenvolvida pelos corpos traz um conhecimento maior do que vem a ser um choque em maior intensidade e um choque em menor intensidade, né? Então nós percebemos que o choque ele pode transmitir ao corpo durante a colisão, melhor dizendo, velocidades maiores ou menores devido às suas massas maiores ou menores. E o que ficou perceptível no experimento também é que a massa menor ela desenvolveu maior velocidade, implicando que massa e velocidade nesse fenômeno são grandezas inversamente proporcionais. E essa inversão de proporção dessas duas grandezas, massa e velocidade, fez-se gerar a avaliação de uma grandeza da física, de mais uma grandeza da física, a quantidade de movimento, que vai ser aferida, mensurada, avaliada por nós através de duas grandezas inversamente proporcionais, massa, que é uma grandeza escalar, e velocidade, que é uma grandeza vetorial. Assim, quantidade de movimento, ou momento linear, será simbolizado pela letra Q maiúscula, né? Em algumas circunstâncias, até mesmo a letra P minúscula vai ser utilizada para a simbologia da quantidade de movimento, em alguns outros livros, né, que a gente vem a estudar, e ainda o acompanhamento dessa grandeza, de fato, o que ela significa, e uma definição mais clara para a gente poder avançar em relação à prática de exercícios. Interessante mencionar a presença da massa, né, na ocasião aqui. Então, a massa, por sua vez, é a grandeza que participa da avaliação da quantidade de movimento, cuja unidade passa a ser, então, o quilograma no sistema internacional. A velocidade, por sua vez, também aqui visualizada, né, dentro da fórmula da quantidade de movimento, metro por segundo a unidade. E, por fim, a própria grandeza, né, que nós estamos aqui imaginando e pensando. A unidade quilograma vezes metro por segundo, que é relevante comentar todas as três aqui grandezas associadas às suas unidades no sistema internacional. Porém, em alguns outros exercícios, há a possibilidade da não utilização dessas unidades do SI, ou seja, eu posso substituir o quilograma pelo grama, a velocidade que está em metro por segundo pelo centímetro por segundo, pela milha por hora ou pelo quilômetro por hora. Então são elementos que, de certa maneira, eu não preciso ter tanto cuidado. É claro que o cuidado sempre é sadio, né, em física, em termos de exercícios, mas acaba aqui gerando um pouquinho de tranquilidade nesse aspecto. Então, pessoal, de certa forma, se eu quisesse anotar no meu caderno, né, o que de fato, professor, como é que eu vou entender a quantidade de movimento, né? O que a quantidade de movimento é, no meu entendimento, em termos de palavras. Aqui uma frase curta, né, que pode trazer um pouco mais de informação para esse estudo. Quantidade de movimento é a grandeza, né? Então, em física, nós já sabemos o que é a grandeza, tudo aquilo que eu sou capaz de medir e comparar a um determinado padrão. É a grandeza que mede a capacidade de transferência de energia, né? E essa transferência de energia ocorrendo, por exemplo, através do choque mecânico. O nosso experimento aqui visualizado há pouco, ele trouxe a ideia de um choque mecânico, né? E a observação da energia cinética no movimento de cada uma das moedas, tanto a moeda pequena quanto a moeda que constava ali 3 unidades. E qual foi a energia que se transferiu? Basicamente, a energia que se transferiu foi a energia cinética. A partir de um ponto mais alto da rampa que eu montei aqui na frente há pouco, nós falávamos sobre energia potencial gravitacional, por exemplo. Então, foi possível perceber a presença da energia potencial gravitacional se transformando em energia cinética, e essa energia cinética, no momento da colisão, transferindo energia para os outros objetos. Então, do nada, né, nós percebemos aqui algumas avaliações práticas, né, do que vem a ser um choque mecânico. Esse exemplo aqui mais à direita é um exemplo muito clássico, conhecido nosso, né? Então, temos aqui um jogo de sinuca, né, a bola branca atingindo ali diversas bolas em cima de uma mesa de sinuca. Temos um processo de colisão, né, um choque mecânico.
Aqui mais ao lado a gente observa a presença de dois automóveis, né, que se envolveram num acidente. Então houve também uma colisão, um choque mecânico. E ainda a presença clara das deformações aqui na superfície da lataria do automóvel, né? Então ela se deforma devido ao choque, a tal energia cinética que se transfere através do movimento. É importante lembrar que a quantidade de movimento passa a ser, então, uma propriedade de determinados objetos que, em movimento, são capazes de transferir a energia por colisão. Perceba que, no caso da colisão entre os automóveis, há um estrago na lataria dos mesmos, né? E, por sua vez, aqui as bolinhas de bilhar, de repente, esse estrago é bem menor, né? Até mesmo numa avaliação microscópica. O que a gente pode dizer, então, é que quanto maior for a deformação no processo de colisão, a gente pode oferecer a ideia de que a quantidade de movimento é cada vez maior, né? O que qualifica muito bem a fórmula, né? Vou fazer uma análise da fórmula aqui já na sequência. Avaliando-se a fórmula, né, a quantidade de movimento Q, por sua vez, ela será tão maior quanto maior for a velocidade. Ou a quantidade de movimento Q será tão maior quanto maior for a massa do objeto envolvido na colisão. Então eu posso oferecer a ideia de que, imagine um ônibus, né, que possui grande massa, com uma determinada velocidade. Imagine um automóvel de passeio com uma massa muito menor que a do ônibus, né, porém com a mesma velocidade. Se ambos possuem a mesma velocidade, porém no caso do ônibus muito maior em massa, eu posso então concluir que a quantidade de movimento do ônibus é muito maior do que um carro de passeio nas mesmas velocidades, no caso dos dois. E essa quantidade de movimento cada vez maior, para que eu possa compreender ainda melhor, vamos dizer assim, o ônibus ele é capaz de transferir energia cinética num processo de colisão muito mais do que um automóvel de passeio, né? O estrago será cada vez maior se pensarmos em termos de um objeto com massa maior. É claro que um, de repente, compensa o outro, né? Eu posso ter estragos iguais com corpos de massas diferentes, né? Se eu, por exemplo, imaginar um carro de passeio com velocidade muito maior que a de um ônibus, ele também pode causar o mesmo estrago por colisão, ou seja, uma transferência de energia por choque mecânico em igual resultado, né? Um fenômeno de resultado idêntico em termos de estragos e tudo mais. Então, a quantidade de movimento, em termos práticos, vai fazer esse estudo em termos de colisão. Lembrar que o estudo de colisão não tem relação apenas a acidentes de automóveis, né, mas também de outros fenômenos que a física estuda, principalmente a física das partículas, no processo do estudo da mecânica quântica, da qual sabemos, né, da existência de um conceito bem conhecido da física nuclear, que é a fissão nuclear, né? Esse termo fissão aqui é muito conhecido dentro da química, no estudo da radioatividade, e basicamente vamos entender a fissão nuclear como sendo um processo de colisão de partículas minúsculas. E esse estudo remete também à mecânica quântica e não somente à base associada à mecânica clássica de Isaac Newton, né? Vamos continuar. Bom, um outro elemento importante no conceito da quantidade de movimento traz a ideia nessas figuras que eu vou mostrar agora. Então, essa primeira figura aqui, de uma foto, né, no caso, de uma raquete de tênis atingindo uma bola de tênis. Abaixo, nós temos a figura de uma pessoa que se apoia na superfície de uma cama elástica, né? Então, nas duas ocasiões, nós temos uma espécie de colisão, né? A colisão aqui muito rápida, no caso da bola de tênis com a raquete do jogo de tênis, e uma colisão que, comparada à primeira situação, envolve um tempo maior de interação, né? Então, colisões de objetos com tempos de interação diferentes. Ou seja, o conceito do tempo associado a um processo de colisão também é muito relevante, né? Há de se pensar em dois casos, por exemplo, no caso da bala e no caso da flecha, né? No caso da bala, nós temos um processo de explosão, o que expulsa o projétil de dentro do cano de um revólver, por exemplo. No caso da flecha,
utiliza-se de um arco, né? E um certo período de tempo, até bem maior, né, em comparação à explosão de uma bala dentro de um revólver, dentro de um intervalo de tempo maior, essa flecha ela se desloca no arco e posteriormente na saída do arco até atingir o alvo. Nos dois processos eu tenho a ação de forças, né? Tanto na proposta da explosão da pólvora, né, com o projétil de um revólver, como também na expulsão, através da força elástica, da flecha no arco. Só que nesse aspecto aqui, nós temos um tempo de interação maior. E efeitos distintos. Então, o que a gente pode imaginar é que o tempo da colisão passa a ser um elemento importante na avaliação de um fenômeno pós-colisão ou ainda durante a colisão, nos chamados choques mecânicos, né? Vamos considerar a ideia do tempo. Bom, ao acompanhar as duas equações, gente, o que percebemos? Quantidade de movimento, massa vezes velocidade, força igual a massa vezes aceleração. Perceba que, segundo a lei de Newton, nós podemos ainda avaliar a aceleração como variação da velocidade em relação ao tempo. Um pouco mais, podemos trazer o intervalo de tempo em produto com a força, gerando essa expressão aqui à direita. Ainda, com o uso dessa expressão um pouco mais aberta, verificamos a possibilidade de uma distributiva, né, em termos matemáticos aqui. Então, verificamos na matemática duas vezes a quantidade de movimento aparecendo aqui. E concluindo, fazer ali mais ao alto, que a força vezes o intervalo de tempo, né, vai ser igual à diferença das quantidades de movimento. E melhor ainda do que isso vem sendo expresso, a força vezes o intervalo de tempo vai ser igual, então, à variação da quantidade de movimento. Então, nos deparamos com um teorema, né, com mais um teorema dos diversos que a física vem mostrando para nós nesse estudo de mecânica, né, no estudo da mecânica por completo. Bom, então força vezes intervalo de tempo, né? O que é isso? Basicamente eu vou entender como a ação da força aplicada num corpo, levando-se em consideração o tempo de interação. A isso chamamos de impulso. Impulso, que vai ser a variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial e impulso passa a ser uma nova grandeza a ser estudada. Impulso de uma força, então, passa a ser o elemento, né, para complementar a história da quantidade de movimento. Bom, o impulso, por sua vez, será simbolizado pela letra maiúscula I. Vai ser entendido como a ação de uma força aplicada no corpo, levando-se em consideração o escalar em intervalo de tempo de aplicação, né? Então aqui a expressão. E referente à unidade do impulso, eu vou combinar Newton vezes segundos. Aí, ó, a nossa unidade do sistema internacional. Então, para realizar uma síntese, bem aqui ao canto esquerdo, nós temos nessa aula o oferecimento das 3 equações básicas e a proposta de aplicação prática. Quantidade de movimento igual a massa vezes velocidade, impulso igual a força vezes intervalo de tempo, e a variação da quantidade de movimento de um objeto, de um corpo, de uma partícula, passa a ser entendido como impulso, né? A palavra impulso, ela tem até uma relação muito interessante com a condição natural nossa do cotidiano. Quando eu falo de um impulso, basicamente você está pensando em uma força gerada para haver uma mudança no movimento de algo, né? Eu vou impulsionar uma pessoa, né? Vou dar um empurrão. É um empurrão, né? Na situação básica normal da nossa. Bom, para que possamos então trazer uma parte prática, vamos iniciar aqui através da leitura desse exercício 17, né? Do livro do Alberto Gaspar. Nesse caso aqui é um volume único. Vamos lá. Ele conta a seguinte ideia, né, através da leitura.
uma bola de futebol de massa 0,4 kg é chutada por um jogador a partir do repouso e adquire a velocidade de 90 km por hora. Se o intervalo de tempo em que o pé do jogador interage com a bola é de 0,5 segundos, pode-se afirmar que a intensidade média da força exercida pelo pé do jogador sobre a bola em newtons é. Nesse exercício 17, então, coletando os dados, temos inicialmente a massa da bola, 0,4 kg. Outro dado importante, a partir do repouso, ou seja, a velocidade inicial 0. A bola, ao ser chutada, ela recebe então uma transferência de energia cinética atingindo velocidade de 90 km por hora, então velocidade final. O mesmo exercício oferece um tempo de interação de meio segundo, né, que também é anotado. E o questionamento é em relação à força média aplicada, o módulo dessa força média aplicada na bola no momento do chute. Bom, utilizando-se do teorema, né, do impulso, então o impulso aqui, força média vezes tempo, né, o próprio impulso, é a variação da quantidade de movimento. A gente pode afirmar com tranquilidade que a bola variou a quantidade de movimento, né? Ele saiu do repouso e foi para uma velocidade final de 90 km por hora. Então, eu posso pensar que a aplicação dessa expressão aqui é bem tranquila para esse exercício. Bom, utilizando-se das aplicações, verificamos então a possibilidade do cálculo da força média pelo intervalo de tempo de meio segundo, a massa da bola 400 gramas, né, 0,4 kg, a velocidade atingida no fim 90 km por hora, aí já coloquei aqui a divisão de 3,6 para conversão metro por segundo, menos, né, tendo em vista uma variação, a quantidade de movimento inicial que implica o valor zero. Então o cálculo basicamente vai sair daqui, né? Bom, fazendo aqui a multiplicação 0,5 vezes 3,6, 1,8, 0,4 vezes 90, 36. Esse termo aqui ele vai embora, né? Vai dar zero. E aí então eu consigo finalizar o cálculo da força média, que vai ser dada pela ordem de 20. Caso 20 newtons. Então podemos afirmar nesse exercício que no intervalo de tempo de 0,5 segundos foi aplicada uma força constante de 20 newtons na bola de futebol. Bom, um segundo caso que a gente também pode complementar para essa aula de agora, já estamos no fim, né? É esse exercício 12 aqui, ó. Né? Ele é bem legal também. Então o comentário é: uma bola de 100 gramas atinge o solo verticalmente, com velocidade de 5 metros por segundo, e volta na mesma direção com velocidade 2. Sabendo que o tempo de interação entre a bola e o solo é de 0,5 segundos, determine a intensidade média da força resultante que atua sobre a bola. Então, na leitura desse exercício, percebemos uma coleta de dados. A massa da bola que atinge o solo verticalmente, uma massa de 100 gramas. Um outro detalhe em relação à velocidade ao qual essa bola atinge o solo. Ela atinge a uma velocidade de 5 metros por segundo. Então a gente vai entender que é uma velocidade inicial. A bola retorna após a colisão com 2 metros por segundo, então uma velocidade final, e o tempo de interação dado no exercício, 5 centésimos de segundo. Bom, num diagrama, né, para tentar simplificar ao máximo o texto, coloquei aqui a presença da bola, né, de uma certa altura. Ela chega ao solo, né, representando o solo aqui pela horizontal. Então ela atinge o solo com uma velocidade inicial e retorna do solo com a velocidade final. A proposta desse exercício é, através do intervalo de tempo de interação, calcular a intensidade da força média com esses dados. Assim, ao conectar o cálculo através dessa equação, percebemos o seguinte: o impulso vai ser igual à variação da quantidade de movimento, né? Já expressei aqui a fórmula toda aberta. E com as substituições? Bem, na hora de realizar as substituições, perceba o seguinte: coloquei o valor da força, né, aqui na proposta da fórmula, a força média, até eliminei o índice M, já sabemos que sempre será uma força constante nos trabalhos com a física clássica e no ensino médio.
O intervalo de tempo, a não ser na ocasião de gráficos, o intervalo de tempo 5 centésimos de segundo, a massa dessa bola que atinge o solo, né, é de 100 gramas, então fiz a conversão para quilos aqui já. A velocidade final é a velocidade do retorno dela. Eu coloquei uma orientação negativa, tendo em vista que no início do processo a bola vem, né, descendo e retorna ao contrário, com a velocidade negativa então. A massa novamente 100 gramas, dividido por 1.000, em quilos então, e a velocidade inicial que vem a ser a velocidade de chegada no solo, 5 metros por segundo na ocasião. Continuando. Bom, e fechamento em termos de cálculos, força igual a menos 0,7, né? Eu faço aqui a diferença, na realidade uma soma, dividido por 5 centésimos, o que concluímos então uma força média de interação em 5 centésimos de segundo de 14 newtons, né? Normalmente esses exercícios eles pedem a conclusão do cálculo de uma força, por exemplo, em módulo, né? Aqui a gente percebe a presença da força com sinal negativo. É importante lembrar que esse sinal negativo implica a questão vetorial do movimento de início, né, que veio para baixo. Então a força é contrária, negativa, né, ao movimento de início. Em módulo, 14 newtons. Né? Se a gente estivesse numa condição de vestibular, seria interessante que esse sinal negativo, o aluno tenha conhecimento do porquê do sinal negativo, né, uma força contrária no processo de colisão no solo. Bom, em relação a esse assunto, quantidade de movimento, nós temos aqui praticamente uns 70% do conteúdo, né? Mais a aplicação inicial. Para a próxima sequência de aulas, a pretensão é falar a respeito de gráficos, envolvendo impulso e quantidade de movimento, e um pouco mais de exercícios sobre colisões e o chamado coeficiente de restituição. Então seria necessário também um período de pelo menos 30 minutos de aula, numa próxima sequência nossa aí da segunda série do ensino médio, segundo B, segundo A, sem distinção de cursos, obviamente, segundo A, segundo B. Né? Pessoal, até breve, fiquem com Deus, um abraço do Langão.